Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Igor Moreira e a gente vai continuar nossas aulas de resumo para a Polícia Civil do Piauí, dessa vez falando sobre atos administrativos. Vamos nessa, a gente vai falar aqui sobre atos. A gente vai tratar de alguns assuntos, né? Principalmente, atos administrativos. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre conceito de ato administrativo, tá certo? Depois, a gente vai falar sobre os elementos do ato administrativo. E, por fim, conceito, elementos e atributos do ato. Isso aqui é o básico, aquilo que você não pode chegar numa prova sem saber. E como é um resumo, né? Como isso aqui é um resumo, não é uma aula exaustiva, eu acredito que são 3 assuntos importantes sobre ato. É claro, a gente pode falar também sobre extinção. Então são 4 assuntos que a gente vai tratar aqui. E extinção dos atos. Tá certo? Por quê? São os assuntos que normalmente são cobrados, são os assuntos que caem bastante sobre ato administrativo numa prova que você, de fato, não pode chegar lá sem saber isso aqui. Isso tem que estar, assim, bem na ponta da língua. Isso aqui é só um resumo. Como eu falei, não é uma aula exaustiva, não é uma aula completa. Porque, como eu falei, a gente está aqui fazendo um curso de revisão e eu espero que você já tenha uma base teórica interessante. Aqui é só para dar uma revisada e para a gente complementar aqui algumas horas, porque o curso de questões de fato ficou bem curto. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de ato administrativo. O conceito vai ser bem simples. A gente vai desenvolver ao longo da aula, mas inicialmente o conceito que eu quero tratar com vocês é bem simples. O ato administrativo vai ser toda a manifestação de vontade da administração pública. Tá certo? Toda manifestação de vontade da administração. E aqui é importante diferenciar o ato administrativo. É importante diferenciar o que é ato administrativo em sentido estrito e os chamados atos. Aqui não. Vamos botar assim. A diferença aqui de ato administrativo em sentido estrito, tá certo? E os atos da administração. Tá certo? Como que a gente vai identificar um e outro? O que faz com que um ato seja um ato administrativo em sentido estrito ou seja um ato administrativo em sentido amplo, também chamado de ato da administração? O que faz essa diferenciação? Cara, é muito simples. A primeira coisa que você tem que entender é que ato administrativo é um gênero, ou melhor, é uma espécie dentro do gênero ato da administração. Isso é uma forma de entender. Tá certo? Então, a administração seria uma composição de vários atos que a administração pratica, dentre eles estão os atos administrativos, tá certo? Antes de continuar, é importante você saber que, para efeito de prova, pode ser que a banca trate como sinônimo tanto o ato da administração quanto o ato administrativo. Por exemplo, quando ela falar de ato normativo, ela vai dizer que o ato normativo é um ato administrativo. Pode ser. A questão é que, nessa nossa classificação, os atos normativos são classificados como atos da administração e não atos administrativos em sentido estrito. Então, olha, atenção a essa diferenciação aqui, beleza? Vamos lá, mas o que o ato administrativo tem que ter para ser efetivamente um ato em sentido estrito? Para que o ato administrativo seja de fato administrativo, ele tem que atender a certos elementos, ele tem que ter certas características que o diferenciam dos outros atos que a administração pratica. Por exemplo, ele tem que ser praticado num regime jurídico de direito público, tá certo? Por quê?
existem atos que a administração pratica que são atos de direito privado. Tem, pessoal? Tem. Olha só. A administração pública pode praticar, por exemplo, um ato de pagamento de aluguel. Então, olha só, existem alguns atos que são de direito privado. São regidos pelo direito privado. Por exemplo, qual? Quando a administração figura como locatária. Então, a locação de imóvel. Sim, ou até imóvel também. Né? Sempre que a administração pública tiver figurando em algum contrato como locatária, né? Quando ela tiver no contrato de locação, ela vai praticar atos de direito privado. Isso aqui, inclusive, é um ato de direito privado, porque ele está regido pela lei de aluguéis, né? Não a lei de locações, não a lei, alguma lei específica de direito público para a administração. Então, o primeiro requisito é esse. O segundo requisito é que o ato, para que seja ato administrativo em sentido estrito, ele seja um ato de efeitos concretos. Tá certo? Ou seja, se o ato tiver efeito abstrato, ele vai ser chamado apenas de ato da administração. Por exemplo, o ato normativo. Tá certo? Então pensa só. O ato normativo, ele precisa... o ato normativo ele tem uma característica semelhante à lei, tá certo? Ele é um ato que expõe uma regra geral e abstrata aplicada a todos que se encontram naquela situação concreta. Como se fosse uma lei, só que não é produzida pelo poder legislativo, é sim produzida pela administração pública, seja em qualquer dos poderes. Sendo assim, é uma norma infralegal. Então ela tem a mesma característica da norma legal, que é de ter um comando geral e abstrato. Quando um ato faz isso, um ato administrativo faz isso, ele deixa de ser ato em sentido estrito e passa a ser ato da administração. Tá certo? Outro exemplo de ato da administração é os atos enunciativos. Tá certo? Por exemplo, as certidões. Tá certo? Ou os pareceres. Tá certo? Enunciativos e declaratórios também entram nessa categoria. Por quê? O ato enunciativo ou ato declaratório ele não tem a mesma coisa do efeito concreto. Então, ele também entra aqui na categoria de efeito concreto, que ele não tem efeito concreto. Mas além de efeito concreto, o ato tem que ter efeito imediato e específico. Via de regra, tá certo? Beleza. Então, essas são algumas características que diferenciam os atos da administração pública e os atos administrativos. Beleza? Isso é uma primeira característica assim para você lembrar. Primeiro passo para você lembrar o conceito, você ter o conceito de ato administrativo. Beleza? Tranquilidade. Então, passado isso aqui, não sei se eu estou aqui na frente de vocês, não estou não. Então, olha só, vamos copiar, se você quiser pode copiar isso aí, eu vou apagar agora para a gente ir para os elementos, para a gente falar um pouco sobre os elementos do ato, tá certo? Vou apagar aqui. Vamos lá. Quais são os elementos do ato? Isso aqui é a segunda, né? Eu falei que o LIMP era a primeira aula de administrativo que se aprendia. Os elementos do ato é a segunda aula, que é o macete, né? O mnemônico tão conhecido com FIFOMOB. Com FIFOMOB.
M-O-O-B, MOB. Tá certo? Que diabos é isso? Você deve estar se perguntando se você nunca viu isso aqui. São os elementos do ato. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Por que eu fiz essa diferenciação aqui é tudo azul e aqui é azul e vermelho? Para você lembrar do que a gente já viu nas aulas de exercícios, que competência, finalidade e forma sempre são elementos vinculados e motivo e objeto são elementos que podem ser vinculados ou podem ser discricionários. Tá certo? Então vamos nos lembrar aqui. Esse aqui, motivo e objeto, ele pode ser discricionário. Discricionário, ele vai depender do mérito da administração, do mérito administrativo. E competência, finalidade, forma, motivo e objeto sempre são elementos vinculados. Então, a lei sempre vai definir a competência, a finalidade e a forma do ato. Isso quem dá é a lei. O administrador não pode decidir sobre isso. Ele pode decidir sobre o motivo do ato e sobre o objeto do ato. O que será aquele ato que ele vai praticar. Então, ali ele tem uma certa margem de escolha, mesmo que pequena. Só que para determinar a competência, ele não é ele que decide. A competência que decide é a lei. A finalidade que o ato vai ter é a lei que decide. A forma que o ato vai se revestir também é a lei que decide. Com uma observação importante em relação à forma, que é a lei, ela via de regra não dá uma forma específica para o ato. Isso está na lei 974. Inclusive é um conflito que existe entre a doutrina e a legislação, porque a doutrina fala que a forma é dada por lei e a lei 974 fala que a lei via de regra não dá forma nenhuma. Mas, existindo uma forma para o ato definida, quem vai dar isso é a lei. O administrador não vai poder decidir ao bel prazer dele a forma que o ato vai tomar, tá certo? Beleza. Esses são os elementos. Lembrando que para você lembrar e diferenciar facilmente esses elementos, é só você associar cada elemento desse a uma perguntinha que eu vou colocar aqui para vocês, que vai ajudar vocês a lembrar o que significa cada elemento desse, de forma rápida e eficiente para a sua prova. É o seguinte, faz assim, ó. Competência, você vai lembrar da pergunta quem. Para finalidade, você vai perguntar para quê. Para forma, você vai perguntar como. Para o motivo, você vai perguntar por quê. Aí eu não sei se é porque junto, separado, 460, me perdoe, eu não sei informar agora qual o tipo de porquê que está aqui. E o objeto é o quê. Vamos lá. Se eu digo para você que competência é quem, quer dizer o quê? Competência é a pessoa ou o órgão responsável pela prática daquele ato. Lembrando que pessoa, eu posso estar falando de pessoa física, ou agente público, ou pessoa jurídica, entidade administrativa. Finalidade é o objetivo, não é igual a um objeto é outra coisa. Finalidade é o objetivo que o ato quer alcançar. Como o administrador não tem disponibilidade do interesse público, ele não define finalidade. Quem define a finalidade, quem define o objetivo é a própria legislação, é a lei. Como? É a forma. É como o ato vai se revestir exteriormente, se apresentar aos administrados. É como aquele ato vai se apresentar ao mundo exterior. Só não entendi não. Simples. A maioria dos atos administrativos, a forma deles é escrita. Como é que você vê um ato? Como você vai falar, me aponta agora um ato administrativo? Você pega o Diário Oficial e faz assim em algum lugar. No Diário Oficial está cheio de atos administrativos. Tá certo? E por quê? Porque a forma do ato, via de regra, é escrita. Assim, excepcionalmente eu posso ter atos não escritos, como o comando verbal de um guarda, como o apito, que é um ato sonoro, um ato visual, como as placas de trânsito, tá certo? Beleza. Motivo é por quê. Por quê é diferente de para quê. Para quê me remete a futuro. Por quê me remete ao passado. Se eu pergunto por que você fez isso,
O verbo está no passado, fez. Agora, se eu pergunto para quê, não é para que você fez, é para que você vai fazer isso. Então, o verbo está no futuro. Motivo é o elemento, é o fundamento, melhor dizendo, é o fundamento de fato e de direito. De fato quer dizer o quê? Quer dizer que são os elementos circunstanciais que deram origem àquele ato, que me fizeram praticar. O que me fez praticar aquele ato exatamente? E o motivo de direito é o fundamento jurídico daquele ato. Tá certo? E o quê? Que é o objeto. É o próprio ato. É exatamente aquilo que o ato vai fazer, aquilo que o ato será quando estiver publicado. Tá certo? Lembrando, esses elementos são também chamados pela doutrina de requisitos, porque são requisitos de validade do ato. Tá certo? São requisitos de validade do ato. Se algum ato administrativo não tiver algum desses elementos, ele é nulo. Tá certo? Todo ato tem que ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Professor, mas eu lembro de você falar que alguns atos não precisam ser motivados. Tá certo? Alguns atos não precisam ser motivados. Motivar é pegar esse motivo e expor ele. Eu não preciso expor, mas o motivo tem que ter. Não tem lógica eu praticar um ato sem motivo. É assim, gente, não é decoreba, é lógica. Como é que eu vou praticar um ato sem motivo nenhum? Um ato, ele necessariamente é a manifestação de vontade. E se eu manifestei vontade, isso tem algum motivo, isso tem um fundamento. Tá certo? Beleza. E o objeto é o próprio elemento, né? É o ato em si. Tá certo? É o próprio conteúdo do ato. Tá certo? Então, ó, resumidamente, é isso aí. Se você perguntar quem, para quê, como, porquê e o quê, você lembra fácil dos elementos do ato administrativo. Tá certo? Beleza? Vou apagar de novo para agora falar dos atributos. Se quiser, vocês podem copiar aí. Tá certo? E eu já estou apagando. Vamos lá agora falar de atributos do ato. Inclusive, gente, tem que ter um cuidado aqui, porque uma vez eu recebi ontem uma dica, né, uma postagem e tudo mais, de um aluno falando sobre atributos, um macete para decorar os atributos, né, mnemônico, aquela coisa toda, que vocês devem... Eu uso o PAT, né, o mnemônico PAT, que a gente vai falar aqui sobre esses elementos. Aí ele tinha valete. Eu falei, gente, mas valete, mas são só 4 elementos, são só 4 atributos, como é que tem valete? Aí ele foi explicando. Eu vou explicar aqui qual é o erro que ele cometeu. Tá certo? Vamos lá. Por que o PAT? PAT, primeiro, o que são atributos, né? A gente falou que elementos eram requisitos de validade. E o que são os atributos? Atributos são as características do ato. Não é elemento de validade, não é requisito de validade. São características que os atos têm e que diferenciam os atos administrativos dos atos que são de direito privado, por exemplo. Beleza? O que são esses elementos? Perdão, o que são esses atributos? O P é de presunção. E aqui a gente tem que fazer uma divisão, porque existe a presunção de legalidade, ou como alguns autores gostam de chamar de legitimidade, e a presunção de veracidade. Tá certo? O A é de autoexecutoriedade. E que também a gente vai precisar fazer uma separação, fazer uma divisão entre exigibilidade e a executoriedade. Beleza? Temos também o T, que é o atributo de tipicidade.
o I, que é o atributo de imperatividade. Imperatividade. Tá certo? Beleza, vamos explicar aqui rapidamente cada um deles. Em primeiro lugar, e o que é o valete que eu estava falando? Então, o macete, o certo é pat, gente, pat. Por que o certo é pat? Por que você não pode adotar esse valete, que o valete pode te confundir? Quando ele falou valete, ele pegou veracidade, autoexecutoriedade, legalidade, legitimidade, acho que ele botou dois S, exigibilidade, executoriedade, tipicidade e imperatividade. Aí fez do valete, com V e tal. Mas ele não falou, porque assim, legalidade, legitimidade e veracidade não é atributo. O atributo é a presunção de veracidade. É a presunção de legalidade. Até porque legalidade sozinha não é atributo, é princípio. Então, cuidado. Eu sempre falo isso, cuidado com os macetes. Porque macete, não vou ser hipócrita, eu uso macete, né? Eu sempre usei. Mas há de haver um certo cuidado com o macete, porque às vezes o pessoal quer ajudar tanto que até atrapalha, tá certo? Por exemplo, um dia desse eu recebi uma mensagem no grupo que eu participo, nossa, o cara, na moral, se fosse botar, é porque o WhatsApp não tem página, mas se fosse colocar em página, devia ser umas 10 páginas, só de macete. Atributo do ato, pat, requisito, conformob, sei lá, princípios da administração pública, não sei o quê, princípio de serviço público, farinha com chocolate. O cara armava uma frase para tudo, botava lá um monte de letra, e, porque isso quer dizer isso, sabe? Um monte de sigla. 10 páginas de sigla. Ninguém quer decorar isso, tá certo? Sigla pode te ajudar, pode te salvar aqui numa hora dessa, mas sigla não pode servir para tudo, tá bom? Enfim, isso eu vou falar mais no meu canal depois. Depois, quem quiser acompanhar, pode me procurar no YouTube, que tem o meu canal no YouTube, que eu tenho várias aulas gratuitas, né? O Ronier me deixa divulgar aqui, não nada errado. Tem muita aula gratuita lá, tem muito material bom para vocês usarem, muitos vídeos bons para vocês estudarem. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso. Às vezes o pessoal quer facilitar tanto o estudo que dificulta, tá certo? Mas vamos lá. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. O que isso significa? Significa que o ato, uma vez que ele é praticado, ele presumidamente já é legítimo, legal e verdadeiro. Quando eu falo presunção de legalidade e legitimidade, eu estou falando de uma conformação com a lei e o direito. Quando eu falo presunção de veracidade, eu estou falando de uma conformação com os fatos. Isso é presumido no ato. Então, mesmo assim, eu não preciso, a administração pública não precisa provar que o ato dela é legal, verdadeiro, legítimo, porque isso já é presumido. Quem vai provar é o outro, o particular, se ele quiser provar que na verdade não é. Mas a presunção é de que é, tá certo? Beleza. Isso tem a ver com o princípio da confiança legítima, enfim, envolve várias coisas, mas isso é a presunção de legitimidade e veracidade. Beleza? Tudo bem. Agora, importante sobre esse princípio, sobre esse atributo é o quê? É que esse atributo, essa presunção, tanto de legalidade quanto de veracidade, ela é relativa. É uma presunção relativa. Também chamada de juris ou iuris tantum. O que isso significa? Por que ela fala relativa ou iuris tantum? Porque ela admite prova ao contrário em juízo. Se fosse uma presunção absoluta, não adianta você ir para o judiciário querer alegar que ela não é, porque a presunção é absoluta. Aqui não, a presunção é relativa. Você pode ir no judiciário alegar que, na verdade, essa presunção está enganada. Na verdade, o ato não é legítimo como ele presumidamente seria. Certo? Beleza. O que significa Olha só. Em presunção de legitimidade, você tem que tomar muito cuidado na presunção, porque ela pode te confundir com a autoexecutoriedade. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, a questão pode colocar assim, a administração pode praticar os seus atos de forma automática não, de forma imediata. A administração ela pode executar os seus atos, e aí tem uma diferença. Quando ela fala assim, se a questão falar,
A administração pode praticar os seus atos independente de... Aí que está a diferença. Se for independente de comprovação de veracidade, legalidade e legitimidade, a gente está falando da presunção. Se for, a administração pode praticar os atos independente de autorização judicial, ele está falando de autoexecutoriedade. Então, cuidado, eu já vi gente escorregando, porque na prova falou. A administração pode praticar os seus atos independentemente de comprovação judicial. Olha só, ainda fala assim para te confundir. Comprovação judicial de validade. Aí o pessoal, independente judicial, então é autoexecutoriedade. Não. Se ele falou que é independente de comprovação, é presunção e não autoexecutoriedade. Tá certo? Beleza? E o que é autoexecutoriedade, então? Como a gente falou, é a capacidade do auto se executar independentemente de autorização do poder judiciário. E por que eu divido em exigibilidade e executoriedade? Porque na exigibilidade eu tenho os chamados meios indiretos de coerção, enquanto na executoriedade eu tenho os meios diretos de coerção. Como assim, professor? Simples. Meio indireto de coerção nada mais é, por exemplo, um exemplo de meio indireto de coerção seria a multa. Por quê? Quando eu aplico uma multa para você, eu não estou te obrigando primeiro a pagar, eu só apliquei a multa. Porque, gente, a multa que você recebe, você não é obrigado a pagar na hora, exatamente, imediatamente. Você vai ter que pagar, é óbvio, mas não é imediatamente. Para você ser obrigado a pagar, aí tem que ter uma ação judicial. Aí se tem que ter ação judicial, acabou a tua executoriedade. Enfim, mas aplicar uma multa é um meio indireto de coagir você a praticar o ato que eu quero que você pratique, eu, administração pública. Mas a executoriedade já é mais direta. Por exemplo, um fiscal vai numa loja e fecha a loja porque ela está irregular, enfim, faz alguma coisa, interdita uma obra. Aí você está agindo diretamente, coagindo diretamente o cidadão. Então, isso é executoriedade, tá certo? E o que é tipicidade? Tipicidade é um atributo que a professora Di Pietro traz aí pra gente e que ela faz a seguinte relação. Ora, já que a gente tem o princípio da legalidade, o ato tem que ser típico. O que é o ato típico? Ato típico é aquele que está previsto em lei. Então, se a administração pública só pode fazer, lembra da primeira aula de princípios? Se a administração só pode fazer o que a lei expressamente permite, só o que a lei expressamente autoriza, todo ato administrativo tem que ser previsto em lei. É um raciocínio interessante. Só que tem uma exceção, e a própria professora já dá essa exceção para a gente. A exceção seria o quê? Segundo a professora Di Pietro, a exceção seriam os contratos, porque no contrato administrativo você tem a possibilidade de formular contratos inominados. Como eu tenho a possibilidade de fazer contratos inominados, é uma exceção ao princípio da tipicidade. E a imperatividade é a possibilidade da administração pública fazer valer a sua vontade independentemente da vontade do cidadão. É o chamado poder extroverso do Estado. Tá certo? Poder extroverso. Por que é poder extroverso? Porque ele invade o seu âmbito de interesses. Imagina você aqui na sua casa, tranquilo, curtindo o seu fim de semana, bebendo sua cervejinha, fumando aqui um cachimbinho, tá certo? Você tá lá curtindo de boa aqui no seu ciclo inviolável, quem desse fosse inviolável, né? De direitos, interesses e liberdades. Aí vem o Estado e pega você aqui e pum, te aplica uma multa, te manda você pagar IPVA, faz alguma interferência que você não queria, mas ele fez. E você não adianta choramingar. O exemplo mais drástico de todos é de apropriação. Ele chega lá e pum, pega o seu patrimônio, pega a sua casa. Cara, não adianta, você pode chorar, você pode ir para a justiça, pode fazer o que quiser, você perdeu a casa, acabou, né? Porque intervenção por desapropriação não tem conversa. Então, isso é o poder extroverso, é a imperatividade. Não importa se você não quer, você vai fazer o que a administração quiser, porque a vontade dela se sobrepõe à sua. Ponto. Beleza? Tranquilo, gente?
Para fechar, vamos falar rapidamente sobre as formas de extinção, as 3 formas mais básicas e importantes de extinção dos atos administrativos, beleza? Eu vou apagar aqui de novo, para que a gente possa falar aqui, né, da extinção. Vou apagar tudo não, porque senão vai demorar muito. Pelo menos só para eu ter espaço para escrever aqui. Né? Senão vai demorar demais. Eu não quero apagar tudo, senão apagar tudo vai sair ali a extinção. Eu quero deixar esse quadro bonitinho aí. Vamos lá, aqui já tá bom. Quais são as formas de extinção que eu vou falar com vocês aqui? Basicamente 3. Tá bom, 4. A anulação. A revogação, que são as mais comuns, né? A extinção natural e a caducidade. Caducidade. O que é isso, professor? Vamos lá, por partes. Primeiro, anulação. Anulação é a retirada de um ato administrativo do mundo jurídico por motivo de legalidade. Então, na anulação, o que a gente tem é uma ilegalidade. Lembrando que a anulação ela pode ser feita tanto pelo Poder Judiciário, quanto pela própria administração pública. Quando é pelo Judiciário, você está ingressando com uma ação, né, no Poder Judiciário para anular o ato. Então, é um controle judicial, portanto, externo. Quando é a própria administração pública que anula o seu próprio ato, a gente está diante do poder de autotutela. Lembra disso? A gente falou na aula de poderes. Beleza. Poder de, ao princípio também, né, de autotutela. Tudo bem? Beleza. A revogação, por outro lado, ela não se opera por motivo de legalidade. Ela vai se operar por motivo de conveniência e oportunidade. Eu vou analisar se é conveniente ou oportuno praticar, ou melhor, revogar aquele ato, e se for, eu vou lá e revogo. Tá certo? Como ele é motivo de conveniência e oportunidade, a gente está diante do quê? Do chamado mérito administrativo. Se a gente está diante do chamado mérito administrativo, só quem pode fazer isso? Apenas a administração pública pode revogar atos. O judiciário não pode nunca revogar ato administrativo, a não ser que ele anule o seu próprio ato, mas ele está agindo como a administração pública, não como poder judiciário. Extinção natural ocorre quando o ato, por exemplo, exaure os seus efeitos. Tá certo? E a caducidade, interessante que pouco a gente fala disso, caducidade é quando o ato ele não é mais compatível com o ordenamento jurídico. Então é uma incompatibilidade do ato administrativo, deixa eu sair aqui para vocês poderem assistir, incompatibilidade com o atual, é bom salientar esse atual, me perdi, tá. Com o atual, aqui vai ficar difícil de ler, peraí. Uma incompatibilidade com o atual ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico. Tá certo? Como assim? Você tem aqui uma lei A em vigência. Sobre a vigência da lei A, aquele ato administrativo estava valendo, porque a lei estava compatível. Então, você tem uma mudança na lei. Então, essa lei aqui, A,
ela acaba sendo revogada e surge então, no lugar dela, uma outra lei, a Lei B. Sob a vigência da Lei B, o que acontece? Esse ato que antes era válido passa a não ser mais compatível, então ele não é mais compatível com a nova lei. Então, se ele está incompatível com a nova lei, com o atual ordenamento jurídico, o que eu faço com ele? Eu vou extingui-lo. Mas como eu estou extinguindo por incompatibilidade com o novo ordenamento jurídico, não é anulação porque não tem nada legal. Não é revogação porque não é motivo de conveniência nem oportunidade. Não é extinção natural porque o ato não exauriu os efeitos. É caducidade. Perfeito? Galera, encerramos aqui o nosso resumo. Eu espero que tenha sido bom para você, você tenha aprendido, tenha sido proveitoso. E boa prova. Quero te desejar muita sorte, muita concentração, muita fé, muita disposição para que você faça a melhor prova que você puder. Lembra, metade da sua aprovação é a sua autoconfiança. Se você for para a prova com medo, se você for para a prova desesperado, você vai errar e não vai passar. Você mantenha calma, confie em Deus, se você acredita em Deus, confie em Deus. Se não acredita, confia também, tá certo? E vai para a prova e arrebenta. Você vai conseguir, você está estudando, você está aqui comigo fazendo revisão, aquele cargo é teu. Valeu? Aquele abraço. E a gente se vê numa próxima turma ou numa próxima oportunidade. Aquele abraço, gente, e até mais.